Capítulo 3, Parte 1. O diagnóstico. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lucas capítulo 10, versículo 41. Afastada do mar Egeu, no arquipélago das Cíclades, existe uma ilha grega chamada Naxos. Intocada pela marcha da era tecnológica e da informação, Naxos permaneceu a mesma durante séculos. Oliveiras se alinham pelas margens rochosas da ilha, enquanto as águas, de cor turquesa, tremeluzem na enseada. O Monte Zá surge altaneiro, suas campinas magníficas e os rios tranquilos correm para encontrar o mar. O ritmo da vida é devagar, as pessoas dispostas a conversar com os transeuntes. Uma das primeiras coisas que você nota ao pisar na ilha são os colares de contas usados por muitas pessoas. Ricas e pobres, altas e baixas, jovens e velhos, especialmente os homens idosos, pois este é um costume grego muito antigo. Os habitantes da ilha tocam e manipulam as contas ao redor do pescoço durante o dia todo. Dizem que as contas trazem conforto e que o hábito de tocá-las reduz a ansiedade. Eles a chamam de komboloi, contas da preocupação. Um costume estranho, você dirá. Todavia, nós também temos nossos próprios rituais para a preocupação. Mesmo não usando as contas da ansiedade em volta do pescoço, ela certamente afeta nossas vidas. Roemos as unhas, andamos de um lado para o outro, não dormimos à noite, e tudo isso por causa da preocupação. Hora após hora, nossos dedos mentais giram o problema de um jeito e depois de outro, como se fosse um cubo mágico. Fazemos manobras e suposições, desesperadas para resolver o quebra-cabeça. E ainda assim, encontramos poucas respostas. O fato triste é que somos um povo ansioso. Somos uma nação de preocupados. Penso que há uma epidemia de preocupação, confirma o Dr. Edward Hallowell em seu livro Preocupação. O autor de best-sellers e psiquiatra estima que 1 em cada 4 norte-americanos, há 65 milhões de norte-americanos, sofrerá com a doença da ansiedade em algum momento da vida. Mais da metade dos norte-americanos são classificados como ansiosos crônicos. Mas a preocupação não é um fenômeno moderno. Jesus descreveu precisamente a mesma condição há 2000 anos. Ele não escreveu um livro ou abriu uma clínica. Não tinha formação médica, mas conhecia o coração e a alma humana. Com o vasto conhecimento que apenas o Criador tem sobre sua criatura, Jesus foi franco com uma mulher atingida pela ansiedade crônica. Marta, Marta, Jesus observou mansamente, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O curso da ansiedade. As palavras devem ter paralisado Marta. Sei que me paralisariam. Espera um pouco, Senhor. Provavelmente foi o que Marta desejou dizer. Eu só estou tentando te servir. Mas as ternas palavras do Senhor interromperam suas desculpas e pretensão. Com uma frase curta, Jesus diagnosticou o problema que tem contaminado o gênero humano desde o início de tudo. Podemos investigar a sua rota voltando ao Éden, à árvore e à queda do homem. Esse é o curso da ansiedade, a contínua carga da preocupação e do medo. Isso não era para nós. A árvore da ciência do bem e do mal já estava em uma área proibida por um bom motivo: nossa própria proteção. Deus criou o homem e a mulher para gozarem de um relacionamento de amor recíproco com Ele, reservado também para nós. Ele tomaria conta de nós e proveria todas as nossas necessidades.
Nós, em retribuição, amaríamos a Deus e o louvaríamos para sempre, como o credo de Westminster tão lindamente professa. Mas, em vez de considerar os limites do jardim como uma evidência do amor de Deus, Adão e Eva interpretaram a ordem como um jogo de poder da parte de Deus, um desejo de negar algo bom. Então, pegaram o fruto e comeram. Seus olhos se abriram e o que viram era muito mais do que esperavam. Em vez de serem como Deus, ficaram amedrontados ao observar sua nudez e total desamparo. Em vez de voltarem para Deus, esconderam-se dele. Por quê? Diz-nos Gênesis capítulo 3, versículo 10, que eles temeram. Todavia, creio que não foi apenas o simples medo da ira de Deus que os levou a se esconder. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus. Como duas crianças perdidas e sozinhas, de repente viram o Éden como um lugar assustador em vez do lindo paraíso. Subitamente, com o conhecimento do bem e do mal, vieram os lugares sombrios e escuros, sons estranhos e barulhos pavorosos. Não eram mais os filhos de Deus inocentes e desavisados. Não estavam mais seguros sob a proteção de Deus. Com a mordida no fruto, surgiu a verdade dura e terrível. Adão e Eva estavam entregues à própria sorte. À semelhança de criancinhas desobedientes, eles correram e se esconderam, tentando ganhar tempo para imaginar uma forma de se livrarem da confusão induzida pela serpente. Excluídos pela desobediência ao Deus de que necessitavam, tornaram-se medrosos e ansiosos crônicos. E assim tem acontecido, como aconteceu com Marta de Betânia. E hoje acontece comigo e com você. Uma ansiosa inata. Provenho de uma longa ascendência de ansiosos suecos. Charamei, minha avó Ana costumava dizer: meu Deus, alto demais, rápido demais, grande demais, pequeno demais. Como todo perigo potencial no mundo, parecia haver somente uma resposta: preocupação. Lembro que eu me deitava à noite revisando minha lista de temores. De alguma forma, quando adolescente, descobri que o segredo para evitar problemas estava em se preocupar com eles. De fato, eu me preocupava se havia esquecido de me preocupar com algo. Quando mamãe e papai foram ao Havaí para comemorar seu 15º aniversário de casamento, passei quase a semana toda tentando pensar em tudo que pudesse dar errado. E se o avião cair? E se uma onda gigante encobrir o Waikiki? Qualquer coisa poderia acontecer. Abacaxis estragados, sushi ruim, salmonela contaminando a água de coco esquecida durante a noite. Eu me tornaria órfã, criaria sozinha meu irmãozinho e minha irmã. Soluços, muitos soluços. Meus pais naturalmente voltaram para casa sãos e salvos, sadios e bronzeados. Porém, de uma forma distorcida, isso confirmou minha tese. Preocupe-se e nada acontecerá. E dessa forma, pouco a pouco, a preocupação tornou-se meu modo de viver. E quanto a você? A preocupação se tornou um fator dominante em sua vida? O Dr. Hallowell, que se intitula igualmente como um ansioso inato, fornece uma lista de avaliação bastante útil. Você a encontrará no quadro abaixo. Se você se identificar com as descrições, é possível que tenha problemas de ansiedade. Não se engane, a ansiedade é realmente um problema. 10 sinais de um grande ansioso. A preocupação é um problema em sua vida? O Dr. Hallowell diz que sim, se esses sinais acontecem com você. 1. Você acha
que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhece. 2. As pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais. 3. Você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino. 4. A preocupação interfere em seu trabalho. Você perde oportunidades, é mal-sucedido em suas decisões e tem baixo desempenho. 5. A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos. Seu esposo e amigos às vezes reclamam que suas preocupações lhe tiram a paciência e a energia. 6. Você sabe que muitas das suas preocupações são irreais e exageradas, mas ainda assim você não consegue controlá-las. 7. Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou tremores. 8. Você tem uma necessidade crônica de certeza, mesmo quando tudo está bem. 9. Você tem um medo exagerado de certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldades. 10. Seus pais ou avós se preocupam demais ou tiveram distúrbios de ansiedade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, versículos 23 a 24. Preocupação inútil. A solitude no coração do homem o abate, nos diz Provérbios capítulo 12, versículo 25. A carga pesada da ansiedade não oferece benefícios reais. Jesus destacou essa inutilidade quando nos fez lembrar: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus, capítulo 6, versículo 27. Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo para fazer, mas não a leva a lugar nenhum. Uma interessante série de estatísticas indica que, em relação a 70% de nossas preocupações, não há nada que possamos fazer. Com o que nos preocupamos? 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado, que não pode ser mudado. 12% dizem respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes não tem fundamento. 10% são sobre saúde, que piora com o estresse. 8% se referem a problemas de verdade, que podem ser resolvidos. Diante desse quadro, vemos que a preocupação é realmente uma perda de tempo. É mais do que isso. Não é apenas futilidade. Ela realmente nos prejudica. O dano físico e emocional causado pela ansiedade crônica é bem conhecido e documentado. Anos atrás, o Dr. Charles H. Mayo, da Clínica Mayo, salientou que a preocupação afeta a circulação, as glândulas, todo o sistema nervoso e atinge profundamente o coração. Nunca conheci um homem que morresse por causa de trabalho excessivo, disse ele, mas muitos morreram por causa da incerteza. Desde então, os pesquisadores têm associado a preocupação crônica à fragilidade do sistema imunológico, doenças cardiovasculares, desequilíbrios neurológicos e a outras disfunções físicas e psicológicas. Sem mencionar as doenças relacionadas à ansiedade, tais como síndrome do pânico, agorafobia e transtornos obsessivo-compulsivos. Tudo isso provém da preocupação. Não foi por acaso que Jesus advertiu Marta sobre a sua ansiedade. Não é de admirar que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes: não temas. A verdade é que não fomos criados para a preocupação, não fomos formados para o temor,
E se quisermos ter vidas sadias, temos que deixar nossa ansiedade crônica para trás. Mas além do nosso bem-estar físico, há ainda uma razão espiritual urgente para evitarmos a preocupação. Se a ansiedade de Adão e Eva, os mais íntimos amigos de Deus, fez com que se escondessem de sua face, imagine o que a preocupação faria comigo e com você.